E aí galera, Mictal, vamos para mais uma Red Pill. Esse aqui é o site do SBT, está contando sobre a questão de um assassino, né, que a polícia prendeu. Esse assassino, depois de ter matado um empresário no Espírito Santo e ficar um ano foragido, ele foi preso em São Paulo e na hora que a polícia prendeu ele, começou a perguntar, né, coisas sobre o crime. E uma coisa que havia se destacado bastante no crime foi a mensagem escrita com o sangue da vítima na parede lá do local. Foi escrito algo nesse sentido aqui, não é exatamente isso, mas é algo nesse sentido, eu não vou lembrar as palavras exatas. Falava algo sobre você não vai me dar o dinheiro que eu quero, então eu vou levar sua vida. Era algo, né, mais ou menos nesse sentido. E na hora que a polícia prendeu o cara falou, o negócio é o seguinte, eu até participei do crime lá e tal, mas quem fez o crime foi a esposa do cara. Então, preste atenção, a mulher do cara, do empresário lá, dono de uma pousada, segundo o que o rapaz falou na hora que foi preso, foi quem orquestrou, quem matou o marido. Essa é, assim, essa é a herança do feminismo na nossa sociedade, tá? Eu vou mostrar aqui. Ali, ó. Dá pra ler ali embaixo, ó. Entretanto, ao ser detido, né, o rapaz lá negou ter matado o empresário, mas confirmou a participação no crime. De acordo com o suspeito, a mandante do assassinato seria a própria esposa da vítima. Então, vale a pena você se envolver com uma mulher hoje em dia? Isso aqui parece muito aquelas brigas, por exemplo, de casal lá que separa. Eu quero a casa, os bens são meus, né? Ou questão de briga por pensão alimentícia, eu quero ganhar pensão alimentícia, eu quero ganhar tanto, não é só isso, você tem que pagar mais, né? Então a mensagem que foi escrita com o sangue do homem lá na parede do local do assassinato tinha um teor muito semelhante a essa questão de briga de justiça, por exemplo, de dinheiro, por dinheiro, entre casais. Então você não vai me dar o dinheiro que eu quero, então eu levo a sua vida. É algo nesse sentido que estava escrito na parede. Vou mostrar outra reportagem aqui, interessante, que mostra aquele país, aquele famoso país, né, que o pessoal da esquerda adora, né, e a esquerda é irmã gêmea do feminismo, né, então que as feministas também veneram, que é a Venezuela. Deixa ele carregar ali que vai mostrar. É o seguinte, prestem atenção na foto que vai aparecer aqui. Lá na Venezuela, como eles estão destruídos, né, o país está sem economia, está naquela ditadura lá ferrenha, eles estão sem dinheiro nesse momento de crise do coronavírus e tal, e as mamãezinhas jovens, adolescentes, estão jogando os filhos fora, simplesmente jogando no lixo. E aí a reportagem vem aqui falando sobre esse fato, mas como sempre a culpa não é das mulheres, então eles vêm, né, igual cego em tiroteio, vai largando, né, vai largando para todo lado a responsabilidade, menos no colo das meninas. Reparem uma coisa nessa imagem, o desenho ali mostra um bebê sendo jogado no lixo, mas preste atenção no desenho e percebam se é uma mulher que está jogando o desenho, o neném, o recém-nascido no lixo. O desenho é de um homem, fica claro isso, né? Porque quando tem placas de trânsito que sinalizam uma mulher, a gente tem essas placas, por exemplo, aquela famosa placa de crianças perto de escola, né? E tem um desenho desse de uma mãe segurando a criança. Você percebe saia, você percebe alguma coisa como se fosse um cabelo longo, né? Um contorno, né? Diferenciado. Aqui nessa imagem está muito claro que o desenho é de um homem, como se fossem homens que jogassem bebês no lixo, né? Então, isso aqui sutilmente mostra como é que a sociedade é misândrica, né? Então, na hora de chamar a atenção, eles colocam um desenho de um homem, mas quando a mensagem é específica para as mulheres, né? Então, assim, reparem a sutileza dessas coisas. Aí aqui nessa reportagem, né? Nesse lixo de reportagem, vem falando, né? Que as mulheres aparecem grávidas, né? Porque parece que é um milagre da concepção, não é possível. Vem falando que elas não têm educação sexual, que elas não têm acesso
anticoncepcionais, nenhum método anticonceptivo, porque o país não tem para oferecer, ou quando tem algum lugar para vender não é muito caro e tal. Bem, se elas não querem ter filhos, porque elas sabem que não tem como criar, o ideal é não abrir as pernas. Será que elas são obrigadas a abrir a perna e transar com todos os homens que elas encontram pelo caminho? É pegar impressão, nem digital, impressão peniana de cada pênis que elas cruzam na rua? Porque a reportagem fala aqui de um jeito que não tem como a gente entender de outra forma. Se ela não quer ter filho, basta fechar as pernas. Simples. E como é que hoje em dia, em pleno século XXI, as menininhas não sabem educação sexual, não tem esse conhecimento? Aqui, ó, vejam só nesse trecho. Tá falando ali. Também denunciava as carências em relação à educação sexual, o que conduz a uma clara vulnerabilidade dos direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes venezuelanas. Então preste atenção que se refere às mocinhas, né? Que tem cerceado a possibilidade de decidir sobre sua sexualidade e controlar sua reprodução. Mentira, mentira. Elas estão decidindo sobre a sexualidade a partir do momento que elas querem transar e consentem em transar, ou elas estão sendo estupradas. A reportagem não fala aqui sobre estupro, está falando de questão de gravidez não programada. Isso é ausência de responsabilidade, tá? E controlar sua reprodução. Então, como esse país não permite aborto, aí eles jogam a conta nisso, controlar a reprodução, como se controlar a reprodução fosse simplesmente aborto. Volto a dizer, não quer ter filho, fecha a perna. Mas o feminismo ensinou que promiscuidade, putaria, é algo bacana, algo legal. E vale dizer que a Venezuela, né, como anti-esquerdista que foi, né, ou foi, o feminismo está no pacotão. Eu gosto de dizer que o feminismo é igual o Excel no Office do Windows, vai junto, entendeu? Então é o pacotão da esquerda. Outra coisa agora que eu quero mostrar para vocês, essa reportagem é um pouco antiga, mas eu achei ela hoje e eu acho que nunca saiu de moda esse tipo de coisa. Ela é de 2013, pelo menos é o que anuncia aqui no site, e fala o seguinte: o Ministério Público vai investigar a contratação de gogoboy para a festa de prefeitura em Santa Catarina. Um prefeito, tá? Ou pelo menos, acredito que seja prefeito, porque o nome dele é masculino, né? Estava contratando lá a festa para as servidoras públicas mulheres no Dia Internacional das Mulheres, tá? E aí tinha um gogoboy lá fazendo a festa das coroas veaca lá, balzacas. Alguém tirou foto, postou numa rede social e aí chegou o conhecimento da Promotoria de Justiça e aí o prefeito agora está respondendo na Justiça por improbidade administrativa. Durante o processo descobriu-se que essa festa já acontecia há uns 3 ou 4 anos, então já era uma coisa reiterada. E inclusive tinha até um prefeito anterior, parece, envolvido nisso também, porque já fazia na gestão desse cara. E a promotoria processou o cara. Detalhe, a promotoria, na verdade, é a promotora, uma promotora. Então essa promotora tomou conhecimento e entrou na justiça lá e essa coisa está ricocheteando na justiça até hoje. Porque eu tentei verificar isso na internet e parece que o negócio ainda não chegou ao final, esse processo. Detalhe, se fosse um homem, um promotor homem, e entrasse na justiça contra a comemoração, né, do Dia Internacional das Mulheres com o gogoboy, provavelmente ele ia ser massacrado pelo movimento feminista, falando que ele era um misógino, né, que estava, né, interferindo na festa do dia sagrado delas e tal. É uma primeira pergunta que eu faço. Então, como foi uma promotora, as feministas tiveram que botar o rabinho no meio das pernas, não pode levantar, né, essa bandeirinha de vitimismo, né, de que estão sendo oprimidas por um homem. Segunda pergunta que eu faço, e se fosse o contrário? Fosse garotas de programas contratadas para animar servidores públicos masculinos numa prefeitura, num governo estadual, onde quer que seja. Com certeza essa reportagem tinha saído no Jornal Nacional, no Fantástico, ou qualquer, né, capa de jornal, e teria bombado, né? E teria movimento feminista bostejando de todos os lados, e impeachment do cara já tinha acontecido há muito tempo. Mas como é pelo Dia das Mulheres, aí tá tudo certo, o negócio tá ali. Eu não me lembro de ter tido repercussão desse caso na época, em 2013, particularmente eu não me lembro. Então, é a coisinha que eu gostaria de chamar a atenção.
Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. No Dia Internacional do Homem, ou no Dia Nacional do Homem, porque tem 2 dias do homem, tem o Dia Nacional, que acho que é em julho, se não faz memória, e tem o Dia Internacional, que acho que é em novembro. Essa prefeitura faz alguma comemoração ou não? É só no Dia das Mulheres mesmo, né? Então já começa também errado por aí, né? Então é interessante de ver essas coisas para ficar massificado como é que nossa sociedade é misândrica e pra gente perceber como é que a Red Pill tá em todo lugar que a gente olha, tá todos os dias. Se você entrar no jornal, você vai ver Red Pill toda hora. Se você sair na sua rua, na vizinhança, você vai ver Red Pill todo momento também. Eu vi uma reportagem hoje, só que eu não lembro agora qual é o site, onde um prefeito lá de uma prefeitura lá na China afirmou que era melhor que homens fossem aos mercados comprar os mantimentos para casa do que as mulheres, porque evitava aglomeração de pessoas, porque o homem é mais decidido. Ele chega lá no mercado, compra o que tem que comprar e vai embora. É rapidinho, é 5 minutos. Então isso evita a movimentação de pessoas desnecessariamente na rua e aglomerações. Diferente de mulheres, que a mulher vai no mercado comprar 2 itens, passa lá 2 horas, né? Dá uma volta no mercado, compra um produto, olha, pensa, vai uma volta, vai lá, troca, pega o outro. A gente sabe como é que funciona isso, acho que todo mundo aqui sabe. E o cara, a reportagem veio de voador no pescoço nele, falando que ele causou polêmica ao falar isso. Como se fosse algo que não fosse verdade e, sabe, dando foco na questão justamente sobre essa questão de gênero. Como se ele tivesse, né, sido sexista. E não foi sexista, simplesmente falou e constatou o óbvio. A mulher no mercado fica lá a eternidade, o homem vai lá em 5 minutos e resolve as coisas. É a mesma questão de dirigir carro, por exemplo. Se o homem dirige o carro, é muito melhor do que a mulher dirigindo o carro. Então isso é fato, isso é óbvio, não tem o que se discutir. Contra fatos não há meias verdades. Eu me lembro até de uma frase que eu vi o Olavo de Carvalho falando numa discussão que ele teve com aquela economista não sei o que, suína, não sei o que, porquinha, esqueci o nome dela, aquela economista famosa. Aí, nessa discussão que o Olavo de Carvalho teve com ela, ele falou assim, ninguém é obrigado a concordar com a verdade. E é isso, eu acho que o feminismo tem o direito de não concordar com a verdade, mas a verdade ela se reafirma por si só. Você não precisa ficar colorindo a verdade porque ela brilha sozinha. Então, o prefeito falou uma coisa óbvia para tentar, né, conter um pouco a movimentação de pessoas e a transmissão do vírus e, né, já veio, né, a patrulha feminista, como o Dossano gosta muito de falar, né, e já veio querendo lacrar em cima dele. Então, gente, eu só queria realmente fazer esse vídeo, atualizar vocês sobre essas coisas aqui. Eu vou fazer um outro vídeo sobre outro assunto que daqui a pouco eu vou postar também, mas eu vou encerrar isso aqui. Então, fiquem atentos no dia a dia, tudo que acontece, que sempre tem uma Red Pill a se extrair. Eu lembrei aqui de outra coisa, eu vou falar rapidinho. Hoje eu tomei conhecimento de uma Sol, que é funcionária pública, tem o salário dela lá direitinho, garantido, né? Ela é auxiliar de serviços gerais, mas ela é servidora pública estável e tem o salário dela garantido. Apareceu na conta dela, sem ela esperar, um benefício desse do governo assistencial. Ela nem estava esperando, ela nem estava precisando, que foi o que ela falou. E ela vai pegar esse dinheiro e guardar na poupança lá. Ganhou o dinheirinho, tá toda feliz. Esse dinheiro quem paga essa Sol é eu, é você, todos nós homens. Ontem mesmo eu paguei R$200 de taxa, de imposto, né? De taxa. E hoje, por um acaso, por exemplo, eu sei que não tem interligação direta, né? Mas hoje, por exemplo, a Sol ganhou R$600 assim a troco de nada. Enquanto eu tô me apertando e me virando para pagar meus impostos, afinal sou homem, a Dondoquinha lá, que, né, teve um Enzo qualquer por aí, ganhou o dinheiro dela lá de boaça, né? Então fica aquela reflexão pra gente. O homem é que banca todo o sistema feminista que existe aí. O feminismo é muito empoderado enquanto tem homem para poder fazer o pagamento e o Estado para expropriar o dinheiro e os bens dos homens em função das mulheres. Abração pra vocês, galera.